E agora no Brasil essa questão do DNA está evoluindo cada vez mais? Como que tá? Tá, impressionante, mas tá. A gente tem uma tecnologia de ponta com relação ao exame de DNA Uhum. e o pessoal está sempre pesquisando para continuar tendo equipamento e tecnologia de ponta para fazer esse tipo de exame. E tem um banco de dados com o DNA dos criminosos? Não tem ainda aqui no Brasil, né? Não, então, o que me acontece? Alguns anos atrás não tinha, era praticamente zero, Uhum. tá? Mas começa a ter mudança das leis. Então, hoje, presos que tenha de crimes sexuais e crimes hediondos, até onde eu me recordo, são obrigados a fornecer material. Ah, só esses são É, obrigados. é. Uhum. Mas, quem sabe, daqui a alguns anos, todos eles Que estejam presos, estejam né? presos. Porque é uma redundância, uma coisa que eu vejo assim como absurda. A impressão digital todo mundo fornece. É uma identificação. É, exatamente. É Porque obrigatório. mas você precisa de. Como é que você vai tirar um RG se você não tiver não der, os Sim. teus 10 dedos? Aham. Entende? E Então, aí a polícia tem acesso a esse banco de dados. sim. Ah, Então é entendi. como se fosse assim, a pessoa para fazer um RG Aham. tem que botar os 10 dedos e uma gota de sangue. E por que não? É verdade. Entende? Porque o que é a situação? De repente, hoje você tem um banco de dados limitado. Mas chega daqui a 20 anos, 30 anos, imagina se toda a população do Brasil tiver o DNA catalogado. Fica mais fácil, Fica né, mais de solucionar fácil, um crime, exatamente. com Solucionar, você certeza. pega um DNA, você sabe para onde. Olha, tal, é o fulano, ele mora em tal estado e tal, não sei. E vocês usam a tecnologia de genealogia genética, que é muito utilizada nos Estados Unidos, que está aumentando muito, que eles pegam assim. Às vezes a pessoa não tem o DNA dela cadastrado no banco de dados, mas sei lá, o tataravô dele tem. E aí ele vai descendo na árvore. É que assim, ó, existe dois tipos de DNAs, Uhum, tá. tá? Existe o DNA cromossômico e o mitocondrial, Uhum, tá? O mitocondrial, ele te dá família, só que não te diz quem. Seu entendi. pai, o filho, o neto. É alguém da É alguém família. da família, mas você não. Aí vai eliminando assim, é de homem. Aí começa a eliminar, ó. Aí você faz a investigação, ó. O fulano estava viajando. Sim, O fulano estava aqui, o crime aconteceu a 100 km, ele estava aqui meia hora antes. Então não tem tempo hábil para viajar 100 km para fazer o crime, praticar o sim. crime. Então aí entra uma história de investigação, Uhum, tá? E existe o DNA cromossômico, que é o que normalmente que se utiliza, que esse sim te individualiza. Se pegar uma amostra sua do seu DNA, ela pura, sem nenhuma contaminação, a certeza é de 99,999 até cansar por cento. A gente só não bate o martelo, uhum, porque, vamos dizer assim, estatisticamente, uhum. pode ter um DNA repetido. Só que, vamos dizer, matematicamente, Duas pessoas com o mesmo. Ah, tem isso? matematicamente, Tá. entende? Então, matematicamente, vamos dizer, nós temos hoje em torno de 8 bilhões de pessoas no globo. Se tivesse em torno de, acho que 80 bilhões, aí poderiam ter matematicamente duas pessoas com o mesmo DNA. Entendi. É praticamente impossível, Claro. mas matematicamente, Uhum. sim. E você tem os gêmeos univitelinos. Ah, tá. Esse sim tem o mesmo DNA. Sim. Tá? Porque era uma célula que ela se dividiu Sim. com o mesmo DNA. Então aí você tem um univitelino. E aí o mitocondrial Ele te dá a família. a família. E ele é diferente o resquício? Como que é? Um É pelo uma análise cabelo? diferente. Então, no cabelo, vamos dizer, no cabelo. Se eu tiver um fragmento de cabelo, Aham. eu faço posso fazer o mitocondrial. Tá? Se eu tiver o bulbo, eu posso fazer a raizinha. raiz, eu posso fazer o cromossômico.
Ai, que interessante. Entende? Então, se eu tenho só o fragmento do cabelo, só o Condrial. mitocondrial. Condrial. Ah, condrial. E Ah, qual foi seu primeiro caso de repercussão midiática, assim? Que aí você teve que... até apareceu, assim, na mídia, deu reportagem olha, tudo. o primeiro caso foi na época do lendário Gil Gomes, Ah, né? Que ele, muitas vezes, se a gente estava na rua, ele acabava acompanhando, né? uhum, E foi um caso, assim, interessante, triste pelo caso, interessante, assim, pela solução. Que o indivíduo ele levou uma vítima, mãe e filha, tá? Ele estuprou a mãe, uhum, pegou ela pelos cabelos e puxou para fora do carro e a filha desceu, uhum. né? E aí o que aconteceu? Ele saiu ali pela região ali do estádio do Morumbi, Ah, tá. tá? Uhum. E aí era um terreno que atravessava a quadra e tinha um córrego. E ele entrou num lado do terreno, ele ia sair do outro. Chegou lá no final, tava fechado com aqueles canos de esgoto e Sei. tava fechado o terreno. Hum. Aí ele pegou e começou a dar ré. Isso aí. Com a menina no carro? Não, a A menina menina já tinha tinha deixado, saído. já tinha saído. Aham. E aí ele começou a dar ré de noite, bateu no muro, Nossa. tá? E abandonou o carro, abandonou tudo e fugiu. Tá? Na época não tinha ainda exame de DNA. Faz 3.000 anos, né? E só que a pressa dele, tamanha de sair de lá, Uhum. ele deixou a mochila dele com carteira, RG. Deus. 2 dias depois ele estava preso. Né? Então, irônico pelo fato da atrapalhada que ele fez, né? Aham. E triste porque um crime assim cruel, estupro e seguido de morte, eu acho Nossa, muito triste. é muito triste. Eu acho que o abuso, a agressão contra a mulher é uma coisa repudiante. É muito, né? E você pegou muitos casos enquanto você estava na área de homicídios? É- Tinha é- um padrão assim, mulheres são mais vítimas ou não? Tinha Não, isso? normalmente eu diria assim que dentro de uma situação, 90% eram homens. Mortos? Porque o que acontece? Vamos explicar. Uhum. O DHPP trabalha com homicídio de autoria desconhecida. Ah, tá. Aí nesse caso, Então, os homens eram mais vítimas. Eram mais vítimas. Entendi. Porque normalmente, ou a grande maioria das vezes, você tem o feminicídio. Sim. Então você já tem o suspeito. Que é o Então não marido. ia pro DHPP, ficava pro crimes contra a pessoa. Entendi. Né? Então, vamos dizer, a minha estatística seria voltada a crimes de autoria desconhecida. A mulher, poucas eram vítimas. Né? Entendi. Porque no caso feminino. Geralmente é o marido. É o marido, é um ex-marido, namorado. o namorado. Esses tontos que acham que é dono da mulher. Que é dono, propriedade, se não ficar comigo, não fica com mais ninguém. Tem um povo aí que tem esse pensamento tão primitivo. Verdade.